eu vou mostrar duas formas de modificar informações no Firestore e também vou te dizer em quais situações você vai usar cada uma. É o seguinte, como que eu modifico aqui no meu código uma informação lá no banco de dados? Observa que aqui no banco de dados eu tenho um document com um field title que contém Final Fantasy VII Remake. Mas imagina que no momento de salvar essa informação, eu salvei ela com 8 ao invés de 7. O que eu preciso fazer para modificar o valor desse field? É o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a referência do collection que contém o document que eu quero modificar. Então, eu vou invocar db.collection que recebe games, e agora eu preciso especificar qual document desse collection eu quero modificar. Como que eu especifico isso? Através do ID do document que eu vou inserir na invocação do doc. Eu mostrei em vídeos passados uma forma de obter o ID dinamicamente, então dessa vez eu vou pegar o ID de forma manual e o foco agora vai ser em como modificar uma informação no banco, beleza? Então aqui no banco eu vou copiar o ID do document que eu preciso modificar, vou inserir ele como argumento do doc e como essa expressão resultou na referência do document que eu quero modificar, eu vou encadear nela a invocação do update. Uma tradução de update seria atualizar. Eu vou usar esse método quando eu quero atualizar um ou mais fields de um document. O update vai receber como argumento um objeto que representa o document que está sendo atualizado. Então eu vou inserir um objeto como argumento, vou quebrar a invocação do update para a linha abaixo para que a leitura dessa expressão fique um pouco mais legível. E para atualizar o field title desse doc, eu vou inserir no objeto uma propriedade title que recebe o nome certo do jogo, que é Final Fantasy VII Remake. Toda essa expressão vai resultar em uma promise, ou seja, aqui abaixo eu posso invocar um then que recebe uma função. Nessa função, só para a gente visualizar, eu vou invocar um console.log que recebe documents atualizado. E aqui abaixo eu vou invocar um catch que recebe uma função com o parâmetro e de error. E na função eu vou invocar um console.log que recebe document não atualizado. Vou inserir um traço aqui e como segundo argumento eu vou referenciar o parâmetro e. O que vai acontecer quando eu executar esse código? O update vai ser executado e vai atualizar no document só esse field que foi inserido no objeto. Os outros fields do objeto vão ficar intactos. Tanto é que se eu executar o código, eu vejo que agora o title armazena o nome correto do jogo. Agora, existem algumas coisas que você tem que ficar ligado quando usar o update. A primeira é que você pode inserir mais de uma propriedade nesse objeto, se você precisar. Então, se eu quiser atualizar também o developed by, que é esse field que já existe no documents e está armazenando Square Enix, eu vou deixar esse objeto com uma propriedade em cada linha. E se eu inserir developed by recebe o Valve, eu vejo o Valve como um novo valor do field developed by. Então, com o update, você pode atualizar um ou mais fields de um document. Agora, o que acontece se eu inserir um document que não existe? Se eu inserir um X como ID, nada acontece no banco de dados, porque não existe um document com um ID X, e aqui no console, eu vejo que o document não foi atualizado e vejo também a descrição do erro. Ou seja, se o ID que o doc recebe não existir como ID de um document no collection, nada acontece no banco de dados e só o catch é executado, beleza? E por que ao invés de inserir e.message, eu só inseri o e? Olha só, quando eu deixo o e, além de visualizar a mensagem do erro, eu também vejo o tipo do erro. Isso é importante para identificar de onde o erro veio. Nesse caso é um Firebase Error. Se eu inserir só o e.message aqui, eu perco aquela informação dizendo que é um erro do Firebase. Então é por isso que eu vou manter só o e aqui. E uma outra coisa que você tem que ficar ligado também é que se eu vier aqui e inserir um field que não existe no document, então new field que recebe new value, e se eu voltar ao ID correto do document, um novo field foi criado nesse document. Ou seja, quando uma propriedade é inserida no objeto que o update recebe, se esse field não existe no document,
esse field é criado. Agora, existe uma outra forma que também pode ser usada para atualizar os fields de um document. E essa outra forma é o método set. Para usar esse método, eu vou modificar esse update para set. O que vai acontecer aqui? O set pode ser usado para criar ou para sobrescrever um document. Quando que o set vai criar um document? Ele vai criar um document quando esse ID que eu inseri no doc não existe no collection. Se esse document não existir no collection, o set cria um document novo com esses fields que eu especifiquei no objeto. Vamos ver isso na prática? Para criar um novo document com set, eu vou mudar esse ID para RE, vou mudar o valor do title para Resident Evil 3. O developed by vai armazenar Capcom e eu vou remover o new field. Se eu executar esse código, eu vejo o novo document criado pelo set, que tem o ID e as informações que eu especifiquei. Então agora que esse doc RE existe no collection, imagina que eu quero modificar o valor do developed by desse document. Agora que você conheceu o update, o intuitivo é deixar só o developed by no objeto e mudar só o valor do field que eu quero atualizar. Então eu vou modificar esse valor para Nintendo. Só que se eu executar esse código, observa que agora a propriedade title do RE não existe mais. Por que isso aconteceu? É o seguinte, quando eu uso set em um document que já existe, todo o conteúdo desse document vai ser sobrescrito pelas informações que eu especificar dentro desse objeto. Ou seja, como nessa última execução do set, eu só especifiquei esse field, todos os outros fields do document foram deletados e esse field developed by foi atualizado. Só que existe uma forma de evitar que isso aconteça quando você usa o set. Olha só, para fazer esse document ter dois fields de novo, eu vou inserir title, recebe Resident Evil 3, e se eu executar esse código, o document volta a ter dois fields, certo? Se eu remover esse title daqui e mudar o valor da developed by para Atari, se eu deixar o código desse jeito, esse field title aqui do document vai ser deletado. Para isso não acontecer, como segundo argumento do set, eu vou inserir um objeto que contém uma propriedade merge que recebe true. E claro, para formatar melhor esse código, eu vou deixar a invocação do set em uma linha. Merge pode ser traduzido como fundir. Então o que vai acontecer aqui é que essa informação que eu estou inserindo como primeiro argumento do set vai ser fundida com a informação que já existe no document. Como essa propriedade developed by já existe no document, ela vai ser atualizada e todos os outros fields do document vão permanecer intactos. Se eu executar o código, eu vejo que a developed by teve o valor atualizado e dessa vez a propriedade title ficou intacta no document. Observa também que se eu deixar o merge aqui e especificar um document que não existe, esse document é criado no collection. Então, quando que você vai usar o update ao invés do set? Você usa o update quando você quer atualizar os fields de um document sem deletar os outros fields que o document tem, porém, ele vai falhar em criar o document caso o document não exista no collection. Então, se você realmente não quer que o document seja criado, o update é uma escolha adequada. Já com o set, você consegue atualizar ou criar um document. E aí, se você não tem certeza que o document existe e quer criar esse document caso ele não exista, você pode usar o set com o merge. O merge vai fundir as informações atualizadas caso o document já exista e caso o document não exista, ele vai ser criado.